Bom dia, pessoal. Então, hoje a Prof. Kelly está aqui para falar um pouquinho para você sobre os estados físicos da água. Tudo bem, os estados físicos da água, eles podem ser de três tipos principais. Então, nós temos aqui, numa figura só, isso aqui é bem legal, essa figura. Nós vamos ter os três estados no mesmo espaço. Então, nós vamos ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tá? Muito bem, então, a distribuição da água no planeta, a gente já falou esses dias, né, na aula da semana passada. Então, a água em quantidade em relação à Terra, é muito maior. Tá? Então, são o quê? 3/4 de água. 71% mais ou menos, 75%, tá? Então, nós temos muita água no planeta. O problema, né? Se a gente observar essa imagem aqui, ó, a água salgada são 97% de água salgada. Então, o que que acontece? A maior parte da água do planeta, nos mares e nos oceanos, desse 2 e pouquinho aqui, ó, de água doce, sobrou, a 2,5, então nós vamos ter aqui uma grande quantidade, nós vamos encontrar geleiras, a maior parte está nas geleiras, aí nós vamos ter rios, lagos, água subterrânea, tá? Então, nós vamos ter isso também. Muito bem. A água, ela é formada de duas substâncias, né? Oxigênio e hidrogênio. São duas moléculas de hidrogênio, vocês já devem saber a fórmula da água, H2O, e uma de oxigênio. Tá? Então, vamos agora para os estados físicos. O estado sólido, a gente já conhece, é o que? Gelo, a gente congela, a temperatura precisa estar bem baixa. Para a água congelar, que vai ser um assunto da nossa próxima aula, tá? Ela precisa estar abaixo de 0 grau. Tá? Então, o que, que acontece com a água no estado sólido? A água no estado sólido, ela vai ter o quê? Forma e volume constante. Se você pegar uma pedrinha de gelo, tá? Coloca ela dentro de um copo, ela vai continuar em forma de pedrinha de gelo. Então, ela tem forma constante. O volume também não muda. E olha, se você observar aqui as moléculas de água, tá? As moléculas de água, elas estão bem pertinho uma das outras. Elas estão quase encostadinhas, né? Elas vibram, elas não se deslocam. Por isso que não tem como a gente, na verdade, introduzir, colocar o dedo no gelo, a gente não consegue, tá? Vamos lá, então. A água no estado líquido já está um pouco diferente. Tá? A água no estado líquido, as moléculas estão mais longe, já deslizam umas sobre as outras. Tá? Elas já, a gente já pode botar a mão dentro da água, né? Por exemplo, então as moléculas estão mais longe e ela já tem característica um pouco diferente. A forma dela já varia conforme o espaço que ela se encontra. Se eu pegar um copo d'água, derramar esse copo d'água dentro de uma jarra, a água vai pegar a forma da jarra ou uma garrafa. Então, a forma lá no estado líquido varia. O volume não. Se eu tiver um copo de água, colocar esse copo de água dentro de uma garrafa de 1 litro, não vai encher a garrafa. Então, é essa a questão. São características de cada um dos estados físicos da água. Tá? No estado gasoso, é importante a gente perceber, o estado gasoso, ele é invisível. Opa, mas então aqui esse vaporzinho, essa água que está saindo da chaleira, da panela, ou quando a gente vê uma neblina, é água no estado líquido ainda, gente. Só quando desaparece, ela vai ser gasoso. A água no estado gasoso, ela é invisível, tá? No estado gasoso, ele não tem forma nem volume constante. Então, assim, no estado gasoso, é a água que está no ambiente. Por exemplo, aqui na sala, na casa de vocês, em qualquer espaço que a gente não está vendo, porque na atmosfera que a gente já estudou, é composta por água. Então, essa água, no estado gasoso, ela não tem forma nem volume constante. O volume por quê? Se lembra quando a gente pega uma seringa e aperta
eu consigo pressionar. Então, significa o quê? Que ela diminui o volume. Outra coisa, as moléculazinhas de água aqui, ó, elas estão muito afastadas e elas vão para todos os lados e muitas vezes até se chocam. Então, na verdade, se a gente for analisar, a produção energética ali é bem grande, tá? Então, assim, pessoal, a água nos estados físicos, ah, ela pode variar. Isso é assunto para nossa próxima aula. Então, vamos retomar um pouquinho aqui. Ó. A água no estado sólido, aonde nós encontramos? Nas geleiras, no gelo ali da nossa casa, quando a gente faz, quando ocorre uma geada, estado sólido, quando nós temos neve, né? Essa região aqui dificilmente, mas pode ocorrer. Então, a neve é estado sólido. Tem gente que confunde algumas coisinhas ainda. Água no estado líquido, onde a gente encontra? É o que a gente mais vê. Na nossa torneira, nos poços, nos rios, nos mares, oceanos, mas também, muitas vezes, a gente encontra água no estado líquido. As nuvens, tem gente que acha que nuvem é gasoso. Não. Vendo a nuvem, estado líquido. Quando a gente tem neblina, cerração, né, que a gente chama, estado gasoso. Tá? Quando a gente vê de manhã, às vezes lá no açude, lá no lago, tá saindo aquele vaporzinho, estado líquido. Quando desaparece, estado gasoso. Tá? Então, água no estado gasoso, eu não enxergo, tá? E ela tá onde? Todos os lugares. Por quê? Porque ela tá na atmosfera. Aonde tem ar, tem água. É uma água que eu não enxergo, ela é importantíssima, tá? Porque ela ajuda na nossa respiração, ajuda a umidificar o ar. E essa água, se diminui a temperatura, ela vai ficar líquida. Se diminui mais, vai ficar sólida. Isso eu não vou falar hoje, tá? É um assunto para nossa uma outra aula, a gente falar sobre as mudanças dos estados físicos da água, tá? Então, assim, pessoal, relembrem, água no estado sólido, líquido e gasoso é bem interessante. Eu quero que vocês olhem com carinho esse vídeo, tá? Retomem ele se precisar. Fiquem bem, fiquem com Deus e aproveitar com bastante saudade de vocês.